noite, pessoal. Olha eu por aqui de novo, dando continuidade aos vídeos que eu estou gravando para a faculdade. Aqui vai a segunda parte do Confiança dos Pais. Como a escola conquista essa confiança dos pais, pais que têm filhos no contraturno. Como eu falei bem no início, o tema que eu escolhi para o estágio de educação infantil foi o contraturno, que é o turno inverso, né, qual as crianças ficam na escola. Eu já conceituei o contraturno, já fiz vídeos sobre algumas leituras, alguns estudos feitos sobre o contraturno, já falei dos benefícios, fui falando um por um, falei do rendimento escolar, o que o contraturno agrega ao rendimento escolar dos alunos, falei das vantagens de ter os filhos no contraturno, fiz vídeos de leitura sobre isso. E agora a gente está na confiança dos pais. E como ele ficou bem longo, eu dividi ele em duas partes. A primeira eu já postei e agora eu vou gravar a segunda parte da confiança dos pais. O próximo vídeo será a entrevista com o pai, que eu falei desde o início, um pai que passou pela experiência do filho, de ter filho no contraturno. Então eu vou falar sobre vou fazer esse vídeo sobre essa parte de confiança dos pais. Não se esqueçam, já vou pedindo de antemão, assistam o vídeo até o final. É um tema bem interessante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, continuem comigo até o fim, porque depois de passar dessa fase dos estágios, eu vou voltar para os meus vídeos de rotina. Eu tenho um vídeo para explicar algumas coisas para vocês, para conversar algumas coisas com vocês. Então, agora, no momento, eu estou fazendo esses vídeos para a faculdade. Então, vamos à segunda parte do Confiança dos Pais. Lembre-se de que a confiança dos pais é conquistada constantemente e diariamente. Conquistar a confiança dos pais é um desafio e também uma necessidade, mas não pense que uma vez conquistada, essa aliança não se quebra. É preciso que a escola não caia nesse erro de pensar que, uma vez conquistada, essa confiança jamais será quebrada. Até rimou, né? Uma vez conquistada, jamais será quebrada. Como tá falando aqui no slide. A confiança dos pais é uma coisa que tem que ser conquistada e mantida diariamente. Porque é um laço, apesar de ser forte, né, que o pai confia naquela escola para manter o seu filho, é um laço tênue, assim. Acontecer alguma coisa, esse laço quebra e dificilmente retorna. Porque onde o pai tem uma decepção, onde a escola quebra essa confiança dele, de pai, com a escola, com a segurança que ele confiou os seus filhos para aquela instituição, ficar com seu filho, onde quebra esse laço, dificilmente ele retorna, mas dificilmente ele retorna mesmo. E não só ele, assim como a família, né? Ele vem a se queixar, ele vem a falar, olha, vou colocar meu filho em tal escola. Não coloca lá porque lá acontece isso, isso e isso. No contraturno as crianças ficam lá à tarde, mas não fazem nada, eles ficam só assistindo televisão. Então, essa notícia se espalha e já quebra essa confiança que o pai tem na instituição para deixar o seu filho lá. Então, por isso que eu digo, é uma coisa a ser conquistada e ser mantida constantemente e diariamente. Todo dia a escola dando retorno para os pais, o que está acontecendo, se não diariamente, em reuniões, em encontros, e até em conversar com o pai em particular. Não chamar o pai na escola só para se queixar do aluno, tá acontecendo isso, não, para contar os progressos também. Isso é muito importante para as famílias ficarem sabendo também dos progressos das crianças, e isso faz parte da confiança. É necessário que a escola jamais pare de repensar as suas ações. Novas experiências e mudanças podem surgir quase que diariamente, e a escola deve estar apta para saber respondê-las e repassá-las aos pais. Todas as ações, sejam ações
drásticas, coisas que têm que ser tomadas drasticamente, coisas suaves. Tudo deve ser comentado, tudo deve ser falado com os pais, combinado com os pais. Essas ações têm que ser tomadas em conjunto, porque não adianta a escola pensar que ela precisa aplicar regras, que ela precisa se manter dentro das normas, se os pais não sabem quais são. Se os pais não sabem as consequências, se meu filho fizer isso ou aquilo, ele vai ter uma consequência. Os pais precisam saber, eles precisam estar por dentro de tudo que acontece na escola. Então, é por isso que a escola deve repassar toda e qualquer ação que ela venha a tomar, ela deve repassar para os pais, que as novas experiências e mudanças podem surgir quase que diariamente. Seja uma lei que surgiu nova, vamos mudar o horário do contraturno, vamos reduzir, vamos aumentar o horário do contraturno, vamos colocar uma aula nova, vamos ter que apresentar um professor que vai dar determinada matéria para a criança ou determinado curso. Então, todas essas experiências, todas essas mudanças têm que ser combinadas e conversadas com os pais, para que o laço de confiança não se quebre, para que seja uma coisa constante, para que ele note a importância que ele tem. Cada vez que acontece alguma coisa na escola, eu sou chamado, eu sou comunicado. Eles confiam em mim, eles confiam no meu retorno. E eu, sucessivamente também, né? Porque onde eu noto que me dão importância, eu também vou dar importância para essa escola, para essa instituição. É preciso estar sempre se atualizando para compreender as necessidades do mundo atual e das novas gerações. Ali, como mostra na foto, os alunos estão fazendo uma aula de informática e o professor está ali auxiliando eles. Muitas escolas que oferecem contraturno, elas oferecem cursos também para os adultos, que é uma coisa boa, né? Porque a comunidade acaba participando desses cursos. Às vezes os pais, as crianças ficam lá o dia todo, ficam na aula de manhã, no horário normal, fazem aulas de contraturno e à noite as escolas oferecem aulas de informática, aulas de inglês, onde os pais, quem tem tempo, né, disponibilidade, participa também. Isso faz com que eles confiem mais ainda na escola. Eles falem para amigos, para vizinhos, para a família mesmo, para o resto da comunidade. O João fica lá o dia todo e à noite eu também estou fazendo um curso de línguas lá. Estou fazendo inglês, estou fazendo espanhol, eu faço um curso de informática. Os pais estão sempre se atualizando. Hoje em dia tem que se atualizar sempre. As escolas se atualizam as famílias, consequentemente as crianças já entram nesse ritmo que cada vez mais precisam aprender, saberem mais coisas diferentes, mexerem no computador, mexerem no celular, jogarem um jogo de última geração. Então isso acaba influenciando a comunidade inteira, aumentando a confiança da comunidade na escola, no qual as crianças ficam lá o dia todo, ou muitas vezes escolas que não oferecem contraturno, que as crianças ficam só o horário normal. Dessa forma, será possível suprir a demanda das novas tecnologias e, com eficiência, preparar os alunos para que eles tenham uma boa referência e estejam preparados para um futuro brilhante. Isso é o que todos os pais querem do que os filhos passem, né? Que tenham um futuro brilhante. Não há nenhum pai que não queira isso. E onde eu confio na instituição, onde eu confio nos professores, onde eu confio no diretor, eu consigo ter liberdade de deixar o meu filho lá e de saber que se eu tiver algum problema, se eu tiver alguma dificuldade, eu posso chegar na escola e conversar com alguém, eu vou ter alguém para me receber. E isso é muito importante para o futuro do meu filho, para a criança que fica na escola de contraturno. E isso a gente está falando dos pequenos, dos bem pequenos, que ficam o dia todo, que tem influência maior dos pais em casa e influência maior do professor na escola. Então as crianças elas confiam no professor, essa confiança é sentida em casa e aumentada. A família toda confia na escola. Quando eu era criança, a minha avó dizia, obedece a professora.
tem algum problema, fala com a professora. Por que isso? Por causa da confiança. A gente confia naquela pessoa e consegue falar com ela, falar desde problemas até contar uma coisa normal do dia a dia. E isso serve para preparar um futuro brilhante para os nossos filhos, para as nossas crianças que estão naquela escola naquele momento. Sem ter a confiança dos pais, é impossível que uma escola de educação infantil vá para frente. Isso é verdade. Porque na educação infantil, eles estão naquela fase de largar fraldas, de largar mamadeira, de largar chupeta, eles estão tendo mais independência, mais autonomia, muitas das vezes ainda fazem xixi na roupa, dá uma escapada de xixi na roupa, e eles, onde eles se sentem confiantes, onde eles têm confiança de conversar com a professora que não vão ficar envergonhados, nada dessas coisas, a família sente isso. Que vai poder ficar com o aluno lá, vai ficar tranquilo numa fase tão importante da vida dele, que é essa, de estar amadurecendo um pouco mais, de estar participando de experiências novas, estar aprendendo muitas vezes a usar materiais diferentes, não só lápis de cor, mas canetinha, uma massinha de modelar, tintas. Então eles vão tendo maior autonomia, eles vão tendo maior confiança no ambiente que eles estão. Mais do que oferecer boas técnicas de aprendizagem, atividades variadas e um atendimento especializado aos pequenos, é importante mostrar aos pais como essas ações são realizadas e os seus resultados efetivos. Muito mais do que oferecer boas técnicas, porque não adianta eu saber tudo sobre como ensinar aquela criança, se eu não souber passar isso para ela. Se ela não tiver confiança em mim, ela não vai nem permitir que eu me aproxime dela. E como eu falei, educação infantil é isso. Os pequenos, a gente está ensinando tudo desde o início. Desde o início eles estão aprendendo todas as coisas com a gente. Então eles precisam entender as técnicas que a gente está passando. Eles precisam sentir as técnicas que a gente está passando. E esse atendimento especializado aos pequenos, porque os pequenos requerem um atendimento especializado, um atendimento diferenciado. Cada criança é uma criança, tem criança que não chega na escola, é como se ela já estivesse lá todo dia, e principalmente para passar o dia todo, né? Porque tem uma coisa é a criança ir, fica 4 horas e o pai ir buscar ao meio-dia. Agora, outra coisa é ela ir de manhã e o pai só buscar ela às 5 horas da tarde. Então, tem diferença entre ficar 4 horas e ficar 8 horas. Eles sentem a diferença. E esse atendimento especializado, essa ação da escola com os pais, que o que está acontecendo aqui, os pais saberem dessa rotina que essas crianças passam lá o dia todo, faz eles ficarem confiantes na escola, porque eles sabem o que está acontecendo, eles ficam tranquilos. Se um dia na semana a criança vem a soltar mais cedo, ele já sabe, ele já tem como se programar. Quarta-feira ele não larga às 5, quarta-feira ele larga às 3h30, ou ele larga às 4 horas. Eu tenho que me dispor para ir buscar, eu tenho que ver o meu dia, ajeitar o meu dia para ir buscar meu filho às 4 horas. Eu tenho que pedir para alguém ir buscar, para que a criança também se sinta confiante, que tá a hora que ela soltar, que der o sinal, vai ter alguém esperando por ela. E isso é muito importante. O que acontece com isso? Com essa confiança, os resultados efetivos aparecem. Uma criança mais confiante, uma criança mais autônoma, uma criança que aprende mais rápido, uma criança que sabe o que vai acontecer. Eu vou à tarde para a escola, por esse motivo, eu vou fazer essa e essa atividade. Então isso é muito importante para o resultado da criança, para os resultados efetivos da criança na escola. A tecnologia pode ajudar muito nesse cenário. Com recursos de um sistema inovador, a gestão da escola se torna muito mais eficiente, levando segurança aos pais.
aquilo que eu falei, hoje em dia existe um sistema que dentro do trabalho, às vezes os pais têm como ver o que está acontecendo na escola, eles recebem mensagens diretamente da professora ou da escola lá no trabalho, para eles saberem o que está acontecendo, avisos de reuniões, isso tudo se deve à tecnologia. E isso leva segurança aos pais, de saber tudo que está acontecendo na escola. E ele fica tranquilo, né? Porque ele sabe que qualquer coisa que aconteça, a escola comunica, ou já comunica ele de uma providência que a escola já tomou. Vamos supor que não é impossível aconteça um acidente com o filho na escola, que as crianças caem, as crianças se machucam em casa, que estão sozinhos, às vezes no máximo com um irmão ou dois. Imagina na escola que tem vários, um monte de crianças junto. Aconteça nada de grave, nada de muito grave, mas que precise ir ao médico, que precise fazer algum curativo, e a escola toma providência, viu que não é grave, fez todo o primeiro atendimento e comunica o pai e a mãe. E isso tudo se dá através da tecnologia. E isso causa o que? A segurança nos pais. Não abala essa segurança que eles têm na instituição onde o filho está matriculado. Os pais depositam muitas expectativas na vida escolar dos filhos. Eles não querem apenas que a escola os coloque no mundo do conhecimento. Desejam também que elas fiquem em um lugar acolhedor, que ofereça uma convivência de qualidade, capaz de ajudar no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Os pais depositam muita expectativa na vida escolar, porque eles não esperam somente que a criança aprenda a ler, escrever, pintar. Não, eles esperam que ela aprimore os conhecimentos que ela leva de casa. Uma criança maior, já que está no primeiro, segundo ano, que já tem uma vivência de casa, não digo os pequenininhos, né? Mas que já tem uma vivência de casa, ela vai reforçar coisas do trato fino, assim, um cotovelo na mesa, comer de boca fechada, lavar a mão depois que usa o banheiro, escovar os dentes depois das refeições. Então essas coisas são reforçadas na escola. É que ele não sabe, ele já vem com esse conhecimento de casa, mas na escola reforça esses ensinamentos, esses aprendizados que são de casa, que é educação que vem de casa. Mas e a criança lá na escola, ela reforça isso e além disso ela ainda aprende a ler, escrever, pintar, fazer continha, toda a parte cognitiva é desenvolvida lá na escola. E o emocional fica muito melhor, o físico, porque por causa das atividades físicas, o movimento daqui para lá, de lá para cá, pular corda, jogar futebol, brincar com coisas pequenas, com como se diz, o manuseio de objetos pequenos, o emocional, conversar mais, a criança tende a se desinibir, não ficar tão inibida, tão tímida, conversar com professores, com outros alunos. E isso é importante para que o pai se sinta confiante nesse ambiente que ele está largando o filho, que é um ambiente acolhedor, um ambiente alegre, um ambiente de segurança. Isso é muito importante para as famílias. Por isso, os adultos têm cobrado uma boa atuação da escola em casos de indisciplina e comportamentos inadequados, como furtos, brigas e bullying. Com crianças, os conflitos é desde um brinquedo até uma coisa maior, mas os pais cobram sempre uma boa atuação da escola nesses casos. Eu coloquei esses três aqui, furtos, brigas e bullying. Furto às vezes nem é nada tão grave, é um brinquedo que a criança não quis emprestar, isso e aquilo, ela não precisa emprestar. Ela não tem obrigação de emprestar um brinquedo, mas ela tem que ter consciência que a gente está lá partilhando várias coisas, vários outros objetos da escola, que às vezes são coisas da escola que a criança não quer para dividir com o colega. Brigas, aí as brigas, eles brigam por ciúme, a Mariazinha conversa mais com a Lucinha do que comigo, e aí já formam brigas.
brigas porque perderam algum jogo na escola, eles brigam, bullying. Eu botei aqui bullying, mas bullying eu acho muito forte essa palavra para criança pequena. Mas às vezes é um apelido, o outro não gosta. N coisas desse tipo, assim, desse nível. É que a gente está falando de criança pequena, e as coisas são mais leves, não são tão graves. E os pais cobram uma atuação da escola, porque para que a escola veja o problema, interfira e resolva. Não ela veja e fique de braços cruzados esperando o circo pegar fogo. Não. Que a escola veja o problema, converse com a criança, converse com os pais se for o caso e resolva o problema. Isso, os pais cobram isso da escola, cobram essa atuação da escola referente a esses e outros acontecimentos que acontecem, né, acontecimentos que acontecem durante a vida escolar do aluno. E desde pequenas coisas até coisas mais graves. Eu botei bullying, eu tô preocupada com esse bullying. Eu botei bullying, mas bullying é uma coisa mais forte, mas apelidos às vezes, né? A criança não gosta de um certo apelido, e onde um fala, daqui a pouco o outro já repercute aquele assunto. Então os pais cobram dos pais isso, da escola isso. Viu o problema, tomou uma providência já rápida para que normalmente não se torne um caso mais grave. Afinal, os casos que os estudantes relatam em casa nem sempre deixam claros as providências tomadas e os critérios usados. É o que eu disse. Os pais esperam a boa atuação da escola, que a escola veja o problema, converse e tome uma providência. É que em casa os alunos nem sempre contam realmente como aconteceu. E às vezes, por achar que o pai e a mãe vai brigar com ele acaba contando a versão dele, do jeito dele. Aí o pai já vai na escola, já fica mais chateado, já chega na escola mais bravo, aconteceu isso, vocês não tomaram nenhuma providência, mas não foi assim. Na escola foram ouvidos os dois lados e a providência foi tomada para os dois lados. É que a criança em casa, por medo de represália dos pais, a criança em casa, por medo de represália dos pais, acaba falando só a versão dela. Mas o pai, se tem alguma dúvida, ele deve ir na escola e perguntar o que aconteceu. Se ele está se sentindo incomodado, né, o filho relatou que ainda está incomodado, ele deve ir na escola e perguntar o que aconteceu. Mas o pai só vai na escola perguntar o que aconteceu se eles têm confiança na instituição. Senão ele não vai, ele deixa passar, ele deixa por isso mesmo e muitas vezes até tira a criança da escola para não ter que se incomodar, isso e aquilo. Mas um pai confiante, uma mãe confiante no método de ensino, no método de disciplina da escola, vai procurar a escola para saber o que aconteceu. A escola não pode ser omissa e precisa atuar com firmeza com quem não respeita as regras de convivência e compromete o trabalho coletivo. Por outro lado, ela deve agir com delicadeza e discrição e não tem o direito de expor eventuais problemas pessoais ou de aprendizagem de um estudante. Deve dialogar diretamente com a família. Todos os problemas que acontecem na escola, que acontecem com a criança, a escola não deve ser omissa. A escola deve tomar uma providência. A criança venha perguntar para o professor, falar para o professor o que está acontecendo. A escola não deve ser omissa, ela deve tomar uma providência e tomar providência com os dois lados, com a pessoa que se sentiu afetada e com o que afetou. Porque ela deve ter, a escola deve ser firme com quem não respeita as regras de convivência, porque compromete o trabalho coletivo. Às vezes uma criança dentro da sala de aula incomoda, como é que eu não posso dizer, não diria incomoda, ela atrapalha em algum momento o que está acontecendo, toda a turma está interessada e somente aquela não. Então a gente vai fazer um trabalho com ela para que isso mude, para ver qual é o ponto de interesse dela, porque às vezes o interesse
não é o interesse de todos, é o interesse de um ou um ou outro não tem interesse em determinado assunto. Então a gente deve conversar com aquela criança, conversar com aquela família para ver o que está acontecendo. Nunca a escola deve expor resultados, seja de aprendizagem ou resultados pessoais, para toda a escola. Ela deve conversar em particular com cada família que esteja passando por determinado problema, seja pessoal ou seja somente de aprendizagem, porque esse diálogo deixa a família mais confiante. Ah, meu filho tem dificuldade em leitura. A professora sabe disso e ela vem a conversar com os pais. Ela não pode expor o aluno para toda a sala ou a escola expor para toda a comunidade, em reuniões, por exemplo. Então, isso gera também uma maior confiança dos pais na instituição. Vale lembrar que a boa relação com as famílias tem de ser construída e cultivada por meio de reflexões e ações éticas. Se quisermos que os pais acreditem que nossas atitudes de educadores são as mais adequadas, é preciso fazer com que eles conheçam os valores nos quais se baseiam as decisões. Muitas vezes o que gera desconfiança é a falta de informação. Por isso, o investimento em diferentes canais de comunicação, reuniões, eventos, murais, site, blog, etc., é sempre bem-vindo para lembrar a comunidade que os princípios descritos no projeto político-pedagógico estão sempre presentes no cotidiano escolar e no currículo adotado. Todas as normas de conduta, todas as decisões, todas as regras, o melhor é decidir elas em grupo. Na reunião de pais e mestres, discutir isso com toda a comunidade, porque é nessas reuniões que a comunidade participa. Os pais, avós, tios, irmãos maiores, que às vezes os pais não têm como ir, que estão no trabalho, os irmãos vão, repassam depois tudo para os pais. É assim que se forma, que a gente consegue passar o que está escrito no PPP, no Projeto Político Pedagógico, para a comunidade. A falta de informação gera desconfiança. Se a escola segue adiante sem comunicar, nunca comunica nada aos pais, não faz reuniões, essas famílias são famílias desconfiadas do que acontece dentro dessa escola. E isso é a melhor maneira, a reunião é a melhor maneira de saber tudo que está descrito no projeto da escola. Essa é a boa relação construída entre escola, família e comunidade, que é o laço mais importante, onde se tem a maior confiança. A família confia na escola e a escola confia na comunidade, sabendo que o que acontece ali, todas as regras que acontecem, que regem aquela escola, a comunidade em si conhece. Se às vezes nas reuniões a escola não consegue passar tudo, a escola tem um site, a escola tem um blog, onde lá está descrito tudo e onde todos podem acessar, seja através de redes sociais, seja através do site da escola. Um meio interessante de reunir a comunidade para uma reflexão sobre os temas que mobilizam a sociedade hoje em dia, como saúde, sexualidade, consumo, violência, racismo e drogas, abordando a sua complexidade e o modo como crianças e os adolescentes são afetados por eles, trazendo os pais para refletir sobre a escola onde seus filhos passam os dias, definindo assim o contraturno escolar. Nas reuniões, os temas, além de se tratar os temas escolares, também são discutidos temas diversos, que abrangem toda a comunidade, onde todo mundo fica sabendo. Temas como saúde, sexualidade, drogas, aqui tem até consumo, que é gastos, a economia, compras de mercado, valores, essas coisas todas também são discutidas em reuniões escolares. A família fica muito confiante nisso, porque ela sabe que além do rendimento escolar do seu filho, ela vai saber na reunião e vai saber sobre temas recorrentes, coisas que acontecem na comunidade. E isso ela vê que é uma escola aberta, uma escola que consegue conversar com todos, em todos os níveis, trazendo todos os problemas à tona,
desde problemas de drogas até problemas de racismo, de preconceito em geral, falando sobre toda a diversidade cultural daquela comunidade. Isso decidido em reunião faz com que os pais fiquem cada vez mais confiantes na instituição onde seu filho está matriculado, na escola que seu filho frequenta. Obrigado a todos pela atenção. Bom, pessoal, foi muito bom ter estado com vocês até aqui. Obrigado por vocês estarem participando dos meus vídeos. Eu estou lendo os comentários, estou respondendo todos na medida do possível. Estou estreitando mais os meus laços com os meus inscritos, né, no meu canal. Espero que continue assim. Ainda vou abusar um pouco da confiança de vocês, porque eu tenho mais alguns vídeos ainda para apresentar. Então a gente vai seguindo. Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Por enquanto, eu ainda vou postar vídeos sobre o meu tema, né, que é contraturno, que eu escolhi sobre a educação infantil. Eu ainda tenho mais alguns para postar, então eu vou seguir nessa linha de vídeos, mais alguns. Depois eu vou voltar, eu prometo, eu vou voltar para os meus vídeos de rotina, que é os vídeos na qual eu gosto muito de fazer. Eu quero conversar um pouco com vocês também sobre outras coisas que estão acontecendo, mas por enquanto eu tenho que me focar nesses vídeos. Não se esqueça, então, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhem com os amigos, pessoas que estejam passando por isso. Agora a gente está em pandemia, as crianças ainda não voltaram para a escola, ou algumas voltaram parcialmente, mas quando tiver tudo isso acabado, com certeza o contraturno vai para frente. Um beijo, fique com Deus, até o próximo